Olá, começando agora a sexta edição do Diálogos no Museu 1, com o tema Museus e Representatividade Negra. A série Diálogos no Museu 1 acontece em formato de lives mensais, com convidados parceiros do Programa Educativo e Futuro, especialistas de diversas áreas de conhecimento, para debatermos sobre os museus e seus desafios, ainda mais em tempos de pandemia. Por problemas técnicos, nós não conseguimos exibir a nossa conversa no último dia, ao vivo no último dia 26 do 11. E por esse motivo estamos fazendo a gravação deste bate-papo. Eu começo agradecendo ao convite para estar aqui a minha parceira e coordenadora do Programa Educativo e Futuro, Rafaela Zanetti, e também a museóloga e coordenadora do Oi Futuro, Bruna Cruz. Em meu nome, em nome delas e do Oi Futuro, eu agradeço a presença da nossa convidada de hoje, a Maria Júlia Torres, com quem eu vou ter o prazer de conversar sobre educação. Só um minuto que saiu aqui. Sobre educação, arte, cultura e muito mais. Nesse momento de isolamento social, com muitas ações acontecendo no ambiente digital, nós, do Programa Educativo e Futuro, vimos desenvolvendo uma série de programações e atividades educativas online, sendo nas redes sociais ou nas plataformas de formação. Uma dessas atividades é essa série Diálogos no Museu 1. O Museu 1 ele é em referência ao Museu das Comunicações e Humanidades do Futuro, parte de um projeto de modernização e atualização de conteúdos e novas interatividades do antigo Museu das Telecomunicações, que reabriu agora em outubro, com todos os cuidados devido à pandemia, para visitação mediante retirada de ingressos antecipados. Para saber mais detalhes como fazer essa visitação, é só acessar o site do Oi Futuro. Esse novo museu, que foi inaugurado em janeiro de 2020, busca provocar uma reflexão sobre os impacto das comunicações no desenvolvimento da humanidade. Então, hoje aqui nessa live sobre museus e representatividade negra, uma das ações que estamos fazendo, uma das várias ações que nós fizemos ao longo do mês de novembro, dedicada a Zumbi dos Palmares e à consciência negra, nós vamos refletir um pouco sobre a inserção do negro na educação e na cultura em geral. Para essa edição, nós convidamos Maria Júlia Torres, 22 anos, formada em pedagogia pela UFRJ e roteirista de mídias digitais pelo Nave Rio. Maju, como é carinhosamente chamada por todos, é coordenadora pedagógica do Pré-Vestibular Social Unifavela e pesquisadora das relações raciais no ensino superior, já tendo atuado também como educadora no Programa Educativo e Futuro. E para falar um pouco dessas experiências e outras e ampliar um pouco esse debate, quem está convidando sou eu, Mani Pereira, produtora cultural e educadora também do Programa Educativo e Futuro. Então, para começar, eu quero dar as boas-vindas a Maju. Oi, Maju, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz em termos hoje esse encontro aqui. Espero que seja uma conversa bem proveitosa para todo mundo. Sua saudação inicial, por favor. Oi, Mani, muito obrigada. Boa noite a todo mundo que vai assistir esse vídeo depois. Quero agradecer ao Programa Educativo, a você, a Rafaela Zanetti, todos os envolvidos. E vamos lá, bater esse papo para ver o que vai sair daí. Que bom. Obrigada, Maju, então, por ter aceitado esse nosso convite, Você que já é parceira nossa já há bastante tempo. Maju, eu vou fazer uma breve contextualização desse tema. Por que a gente escolheu falar disso agora? É óbvio que o mês da consciência negra é um mês importante, porque ele reforça a luta do movimento negro, mas falar sobre isso não deveria ter um dia nem um mês específico, deveria acontecer sempre. E, então, para contextualizar um pouco essa situação, eu quero dizer que a população brasileira é majoritariamente negra, e nós, mulheres negras como eu e você, representamos 28% dessa população. Porém, de acordo com a filósofa Djamila Ribeiro, em seu livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, na pirâmide social, nós, mulheres negras, estamos em quarto lugar, atrás do homem branco, da mulher branca e do homem negro. Ou seja, atrás dessas três pessoas.
Por este motivo, nós ainda temos que lutar muito no dia a dia para quebrar não só as barreiras excludentes do racismo, que atinge igualmente a homens e mulheres negros, mas também a estereótipos como, por exemplo, nós sermos 6 milhões de empregados do lar, né, diaristas, faxineiros, etc. Nada contra, é uma profissão como outra qualquer, né? Acontece que nós também queremos e merecemos outras oportunidades. E aí o que acontece? A gente vê também que nesse sistema, né, perverso, nós, mulheres negras, estamos sendo atingidas, Maju, também pela interseccionalidade, né, que a gente pode dizer basicamente que é um atravessamento, né, entre a raça, a classe social e a pobreza. Então, mais do que nunca, nós precisamos debater esses temas, né? Principalmente nós, a gente que trabalha com arte, com educação e cultura e museus, espaços tradicionalmente elitistas. Ultimamente, o debate sobre o racismo ele tem tomado conta das redes sociais e dos meios de comunicação, muito devido ao acontecimento como o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos por um policial branco e tantos outros casos que nós vimos aqui no Brasil, como, por exemplo, o do menino João Pedro, né, que foi morto dentro de casa em plena pandemia, baleado após uma operação policial em São Gonçalo. Além disso, vários outros casos aconteceram e não param de acontecer, como nós vimos agora nos últimos dias, que eu nem vou me estender, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Da morte do Beto Freitas. Enfim, para além dessa comoção toda, existe uma luta do movimento negro, né? Por inclusão e pela garantia dos direitos civis. E é graças a essa luta que nós estamos aqui hoje podendo falar um pouco sobre a inclusão do negro, né, Maju, nas artes e na cultura. Então, para começar, Maju, eu vou fazer logo uma primeira provocação para você, né, iniciando aqui. E aí, eu tive a oportunidade de ler o seu TCC, né, o seu trabalho de conclusão do curso de pedagogia, e que é intitulado, né, abre aspas, práticas antirracistas, desafios e reflexões acerca da inserção das estudantes negras de pedagogia da UFRJ nos diferentes campos de atuação da profissão. Ou seja, você é um TCC onde você está criticando o currículo do curso e da própria instituição, né? E aí, eu estudando e pesquisando, né, para a gente poder conversar sobre esses temas e vários outros temas durante esse mês da consciência negra, eu acabei assistindo uma entrevista do rapper, do Mano Brown, no canal do Silvio de Almeida no YouTube. E aí, em determinado momento, eles estavam falando sobre oportunidades de trabalho para jovens negros, né? E o Mano Brown, ele falou mais ou menos a seguinte frase: quantas vezes o jovem negro consegue escolher a profissão que ele quer ser no Brasil? Raramente. A profissão de raiz é desempregado. Profissão de origem, mercado de reserva. Ou seja, pega o que aparece. Isso foi mais ou menos o que o Mano Brown falou. E, na mesma hora, eu associei com o que eu li no seu TCC, porque eu achei muito interessante que, na parte dos agradecimentos, você agradece a você mesma, né? Pela sua luta, pela sua persistência, por ter conseguido se manter na universidade pública. E aí, o que eu pergunto para você? Como é que foi isso? Você concorda com o Mano Brown? Para você foi assim ou não foi? Você teve escolha? Entendeu? Como é que é isso para você? Como é que foi essa sua trajetória até a universidade, uma outra instituição também tradicionalmente elitista, né, Maju? Palavra com você. Eu concordo super com essa frase do Mano Brown, porque se vocês, né, foram parar para ler a pesquisa do TCC, por exemplo, ela é uma pesquisa que fala sobre os estudantes negros do curso de pedagogia, né? Quem é que compõe aquele curso? E aí, para se falar sobre quem compõe o curso, é preciso entender desde a raiz de como elas fizeram para entrar naquele curso. Será que todas aquelas estudantes, que na sua maioria são estudantes negras, né, de acordo com os dados, será que elas estavam ali porque elas queriam ou porque elas agarraram essa oportunidade, né? E aí, concordo com a frase do Brown e ele está certíssimo, porque, sim, a maioria dos estudantes negros do curso de pedagogia estão lá por segunda opção e não pela primeira opção. Então,
é uma frase que reflete, né, a gente vê sendo refletida no que acontece dentro de diversos cursos da universidade, né, da universidade no geral, assim, que são esses cursos que, ainda que seja dentro da universidade pública, no espaço elitista, ainda assim é composto por pessoas de classe social mais baixa, ainda assim negras, e que estão em profissões que são mais desvalorizadas, né? Então, a gente ainda vê que os brancos eles ocupam os cursos que estão em profissões mais elitizadas. Mas, de qualquer forma, isso não faz deixar de me agradecer, ou as estudantes que estão lá, de se agradecerem por estar passando por essa jornada. Porque o que acontece? Embora seja um curso que ainda atualmente, 2020, 2019, seja um curso que tenha essa predominância de estudantes negros, até porque o curso de pedagogia é um curso que tem em sua maior parte mulheres, ainda assim está dentro de uma instituição extremamente elitista, extremamente branca. Então, assim, os professores do curso são quase todos brancos. Então, eu terminei a minha graduação agora, eu passei 5 anos na minha graduação e eu tive uma professora negra. Okay? Uma professora negra, e eu sei que dentro do corpo estudantil existem 3. Então, assim, passar por esse processo dentro da universidade é um processo violento, né? Então, por isso eu preciso me agradecer, porque mesmo que, de alguma forma, que ela não tenha sido, né, a minha primeira opção, de alguma forma eu tenha agarrado aquela oportunidade que eu tive, e assim foi toda a minha trajetória, agarrando oportunidades das quais nos pareciam, né? Passar por todo esse processo é um processo de prova, assim, muito grande, porque estar dentro daquele espaço é você provar todo dia para você mesmo que você é forte, que você não pode desistir, porque aquela oportunidade está ali na sua mão, você não pode jogar fora, porque se você jogar ela fora, você vai ter uma coisa pior, né? Ou seja, é uma grande luta, tá na universidade, por isso que eu agradeço a mim, porque se não fosse eu teria desistido. Sim, e é aquela coisa também de que assim, eu estou aqui no espaço que muitos queriam estar, né? Eu estou ocupando uma vaga que tem milhares atrás querendo entrar e não conseguiram, e eu estou aqui, então eu tenho que dar o meu melhor, né? Tem isso também, né? Isso. E ainda tem uma outra coisa, Maju, que assim, eu sei que a gente tem uma relação já de amizade há algum tempo, né? De convivência, de trabalho, então a gente acaba sabendo um pouco mais da vida do outro. Como a minha vida é parecida com a sua enquanto mulher negra, né? Eu sou a primeira pessoa na minha família, né, no meu núcleo familiar duro, né, que é aquele núcleo mais próximo, irmãos, tal, pai e mãe, a se formar numa universidade, né? Então, eu acredito que com você também aconteceu isso, e aí é uma coisa que a gente não pode deixar de citar, que nós somos uma geração, eu sou uma geração acima da sua, 2 vezes a sua, tudo bem? Mas nós somos uma geração que está também quebrando umas barreiras aí, que a gente está indo um pouco além, que é a universidade pública, né? Uma graduação, uma formação em ensino superior. Isso é um desafio, isso é uma coisa a ser comemorada, mas isso também traz um peso nas nossas costas, né, Maju? Sim, com certeza. Fui a primeira pessoa que me formou assim na universidade, né, da minha família, e aí fica sempre uma coisa, né? E aí depois disso, né? E ainda existe também uma coisa assim, né, por trás, né, que eu acho que está muito ligado às gerações mais antigas, de que a universidade ela, de alguma maneira vai te deixar rico, né? E... Mas aí se fala de mercado de trabalho, né? Porque a universidade, você chega a um espaço elitista, branco, que te tenta te expulsar o tempo inteiro, e aí, mas você ter o diploma, você ter um papel que prove que você passou por aquilo, não é nada, né? Porque você ainda precisa se encaixar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho
para você entrar nele, não basta só você, né? Porque da universidade você só depende de você ali, né? Mas para você se inserir no mercado de trabalho, você depende do outro, né? Quando, tirando a questão do concurso público, que você faz a prova e é total sua responsabilidade, nas empresas não, né? Nas empresas você precisa que um outro, né, aprove que você entre lá, né? E aí é muito por esse caminho até que vai o meu TCC, né? Minha pesquisa, que é sobre essas práticas antirracistas, né? E aí é muito isso, não vou ficar rica agora não vai rolar, ainda mais na profissão. Mas se tiver a oportunidade, se fosse uma super carreira, né, digamos assim, ainda assim seria muito difícil porque a empresa ela precisa, né, junto com a equipe, junto com o RH, precisa de aprovar o seu corpo naquele espaço, né? Sim, é um pouco do que fala o Mano Brown também, né? É difícil para quem tem estudo, é difícil para quem não tem estudo, né? E há muito tempo atrás eu vi uma pesquisa que dizia, né? Não vou me recordar agora os dados de onde que era a pesquisa, mas que a cada ano, né, que você estuda, aumenta em 16% a sua renda. Eu não estou rica, tá? Eu fiz 2 graduações, não fiquei milionária, não fiquei bilionária, porque o caso seria isso, né? Mas ainda assim, eu sinto que houve uma melhora na renda em geral. Então, a gente vê que ainda é muito importante um país como o nosso, ainda assim, alcançar um curso superior, né, um curso técnico, uma profissão, ainda é muito importante. Então, quando o Mano Brown fala isso, a gente sabe que ele não está falando nem de mim nem de você, né? Mas ele está falando de uma grande parte da população brasileira, que são os nossos irmãos, né, e irmãs, que estão ainda batalhando por um ensino médio, por um curso técnico, para ter uma profissão, né? Então, seguindo aqui, Maju, trazendo um pouco a conversa para o nosso ambiente, né, que a gente está acostumado, você é uma pedagoga trabalhando dentro de um museu como educadora, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e uma coisa que a gente sempre vai se perguntar e vai se questionar, isso é um exercício que a gente às vezes faz, quando a gente chega em alguns espaços, a gente olha para ver nós negros, né? Estou falando de nós negros, nós olhamos em volta para ver quantas pessoas negras existem naquele ambiente. E aí eu queria conversar com você sobre como é que você vê os negros nos espaços culturais, né? Já que essa é a nossa área, é onde a gente trabalha. Por que eu estou falando isso? Porque os espaços culturais dentro da periferia, é óbvio que você consegue encontrar, né, uma maioria de negros e pardos. Agora, e os outros espaços, Maju, esses espaços que não estão na periferia, né, esses espaços ditos tradicionais, né, já estabelecidos na cidade? Como é que você acha que está sendo a inserção do negro nessas áreas, né, nessas áreas da cultura, na cadeia criativa das artes? Que papel eles estão desempenhando? Aonde eles estão? O que eles estão fazendo? Como eles estão atuando, Maju? Então, os espaços, né, os espaços museais e culturais, eles são compostos de camadas e camadas, né? E aí eu entendo o educativo, digamos ali, como a base, assim, né? Que é o lugar onde a gente atuou juntas, né? Eu entendo como a base desses espaços culturais, porque do que adianta você ter uma obra de arte ali se as pessoas não estão entendendo do que está falando, porque a arte é uma forma de protesto também, né? Então, muitos artistas usam da arte para protestar sobre vários assuntos, mas se a gente não consegue comunicar aquilo para alguém, de que sentido faz, né? E aí é o lugar onde eu me inseri, né? E é o lugar onde eu faço a primeira crítica, né, dentro da universidade, que o educativo ele é composto de pessoas que fazem parte de licenciaturas, né? Mas ele também necessita de pedagogos, porque nem todas as licenciaturas, então, os formandos lá, eles têm acesso a certos tipos de didática
e a certos tipos de comportamentos com determinados públicos que na pedagogia tem. Então, acho que o público que a gente mais atua, ou pelo menos o que eu mais atuei, foi o público escolar, e é o público que os alunos pedagogos eles têm a sua maior o campo, né, de atuação da gente. Então, a pedagogia ela trata diretamente com pessoas, né? O pedagogo é a ciência da educação, mas a ciência da educação não é a educação por educação, é a educação com o outro, né? E aí as licenciaturas no geral elas lidam muito com jovens adolescentes quando eles fazem as matérias do curso deles, né? Os alunos de artes eles fazem normalmente o estágio em colégios de ensino médio, né? Mas não tem aquele contato com a criança, né? Que o pedagogo tem. E lidar com crianças não é uma coisa simples, né? Você precisa procurar diversas formas de dialogar, né? E era um exercício que a gente fazia muito no educativo, que era porque era um desafio, um desafio você lidar com arte contemporânea e lidar com crianças, porque assim, quando você trata de arte moderna, a gente está falando de pinturas, de esculturas, então são coisas que a gente pode trazer mais tátil, né? A gente trabalha muito a visão ali, né? Se forem pessoas que veem. Mas a arte contemporânea, dependendo do artista, é uma coisa assim que realmente demanda um trabalho para se levar até crianças, né? E aí, enfim, né, trazendo toda essa questão, e aí falando das crianças em si, as crianças elas precisam de representatividade, né? Por isso que elas assistem filmes, tem desenhos, tem bonecos, elas criam espaços e mundos, né, para poder exercitar, e elas vão criando experiências através desses momentos de ludicidade, né? E aí a gente vê atualmente falando muito sobre a questão da representatividade através dos brinquedos, nos filmes, porque não precisa a gente olhar muito para trás e ver que os filmes e os desenhos, as propagandas infantis só tinham crianças brancas ali, e aí, como é que eu me vejo? É importante a representatividade, né? Mas além da representatividade, para a criança, é muito importante que a gente fale sobre identidade. E aí, um dia desses eu estava lendo um texto do Stuart Hall e ele estava falando sobre quem precisa de identidade. E falando sobre os espaços, né, culturais, e aí ele fala que a identidade ela se cria através de uma falta, que não necessariamente é uma falta, mas você precisa encontrar aquilo para saber que você não precisa. E ela é feita dentro dos espaços. Então, essa identidade ela se cria ali, dentro daquele espaço cultural, dentro da escola ou na pracinha. E aí a gente precisa entender que essa identidade ela se constrói dentro daquele espaço, mas muito além dele. Essa identidade se constrói do caminho que essa criança, que esse jovem faz da casa dele, né? E aí essa identidade vai se construindo desde aquele momento que ela saiu de lá. E a identidade que ela vai criar no espaço cultural, ela precisa estar em diálogo com aquele educador. E se ela se faz desde o espaço, se essa identidade se faz desde o espaço que aquela criança, que aquele jovem saiu da casa dele, então ele precisa de alguém que também esteja se identificando com aquilo. Então, assim, não é só a criança que vai fazer o caminho da casa dele até o espaço cultural. Aquele educador que vai receber ele precisa entender aquele caminho contrário, porque senão o diálogo não vai existir. E através do diálogo, através dessa mediação, né, desse meio, que eles se encontram, né? Um saindo do espaço cultural para aquele espaço, para o espaço do jovem, e o jovem saindo, e naquele meio a gente encontra a palavra que a gente tanto fala, que a gente não faz visita guiada, a gente faz visita mediada. É através desse diálogo.
Mas e se aquele educador que está ali, ele não entende o caminho contrário? Se ele nunca fez o outro caminho, será que vai fazer sentido algumas coisas que aquele jovem vai estar vendo lá dentro? É muito importante eu, né, como pedagoga, estar citando Paulo Freire, porque Paulo Freire é o deus assim, da educação, e é muito engraçado porque muita gente dá muito valor para autores estrangeiros, mas os autores os autores gringos, né, eles amam Paulo Freire. A Bell Hooks mesmo usa o Paulo Freire como a sua maior referência. E, né, sobre o mais famoso método do Paulo Freire, que foi aquele de alfabetização, ele fala sobre a importância de trazer o espaço daquele aluno para dentro da sala de aula, porque através da sua experiência você vai conseguir aprender melhor, de fato, né? Ele fez esse método acontecer na alfabetização de jovens e adultos, né? Então, eram pessoas que já trabalhavam e era importante trazer aquilo para dentro da escola, porque eles não iam conseguir fazer relações, né, com o que eles já vivem. E aí é sobre isso, sabe? Para mim, essa é a parte mais importante, que é fazer com que aquela pessoa entenda sobre determinada arte, fazendo relação com aquilo que ela vive. Então, eu sou jovem, né? Não vou aqui fazer média, mas eu sou jovem e eu tenho muitas linguagens jovens no meu vocabulário. E uma das coisas que eram super importantes para mim era colocar esse vocabulário presente nas minhas visitas, né, nas minhas mediações com as crianças que iriam entender aquele vocabulário, né? Então, isso fazia toda a diferença, porque dali elas conseguiam fazer uma relação muito mais fácil do que... Existia uma coisa lá no museu que acho que quem estiver assistindo aí depois, alguns vão saber, outros não vão fazer ideia do que eram as listas telefônicas. A gente tinha várias listas telefônicas lá no museu, que é um item agora histórico, né? E como é que eu ia falar sobre aquilo? Eu poderia falar para eles um papel, um livro, uma revista com nome de várias pessoas. E aí, como que eu fazia aquelas crianças entenderem o tamanho que era ter uma lista telefônica? Para mim era muito simples, assim. Eu entendia qual era aquele público, né? E o que eu mais gostava também, né, era o público que eu me identificava, que eram essas crianças, na sua maioria pretas e faveladas e etc. E aí eu falava para elas, isso daqui era uma lista telefônica, e aí tinha vários números lá, e aí você procurava naquela lista um número de quem você queria ligar. Aí usava, né, depois, porque a mediação você tem que ter um diálogo prévio com os alunos, né? Então, quando você está ali subindo as escadas, você vai trocando uma ideia, tentando entender, né, o que eles gostam. E aí você vai lá e fala, um exemplo, né? Cara, imagina você ter acesso ao número do Neymar, né, na lista telefônica. E aí sempre os meninos, né, ficavam, caraca, o Neymar, você vê. E aí é isso. Mas se eu falasse para eles, olha, aqui é a lista telefônica e tem o número do Antônio Carlos Jobim, aí eles iam olhar para minha cara e iam falar assim, o que você está falando, tia? E aí isso é um exemplo, né? Mas o que para mim sempre fazia muita diferença era colocar linguagens que tivessem relação com a vivência deles. Então, os jovens, né, as crianças da periferia ali, normalmente escutam muito rap ou pagode, está muito presente dentro dos lugares mais periféricos, e era sempre fazer uma relação com essas músicas, trazer esses personagens, né, que estão, o Mano Brown ou um Djonga, isso sempre fazia muita diferença, porque a relação que se fazia da obra de arte com algo que estava presente no mundo deles mudava tudo, porque daí você consegue aferir muito mais rápido a questão.
não é? E é isso que o Paulo Freire falava, né? Você trazendo o trabalho lá da obra, né? Você colocando itens dos pedreiros, né? Eles iam entender com muito mais facilidade. E aí, para mim, essa é a importância, né, necessária de se ter essa representatividade, porque tem certas coisas que você vai conseguir colocar através de pesquisa, de estudo, mas tem outras coisas que não, que você precisa, de fato, ter aquele educador preto ali, para que aquela... Porque, assim, existem diversas exposições, existem diversos formas de se expressar a arte, e tem assuntos que são extremamente delicados. Então, assim, a gente vê que os espaços culturais, no geral, isso é bem geral, assim, eles se importam muito em colocar temas de religião de matriz africana, coloca-se também obras de artistas pretos, coloca muito, sim, sabe? Mas pouco se fala sobre a curadoria daquilo ali e quem vai falar sobre aquilo. Então, assim, como é que eu vou botar uma obra falando sobre o tema assim, mais geral do mundo para se falar de racismo, uma obra sobre escravidão ali, falar sobre navios negreiros e a gente pode tentar, tá bom? Mas uma pessoa branca, tá? Nunca vai conseguir transpassar aquilo para uma criança, para um jovem, para um adulto preto, o que é aquilo, sabe? Se colocar e explicar para alguém o que é uma situação de racismo, eu posso explicar até para um branco, ele nunca vai entender. Então, assim, se o branco nunca vai entender o que é passar por uma situação de racismo, por que eu vou botar ele para explicar o que é racismo para uma criança preta, sabe? Né? Porque o espaço do museu, ele é um espaço que também se constrói essa identidade. Porque, assim, a gente... eu, como mulher preta, óbvio, eu nunca tive dúvida nenhuma se eu era preta ou não, mas a gente, como diz, tem se dito muito, né? A gente se torna, eu me tornei uma mulher negra, porque eu comecei a entender e ter consciência racial. E o espaço do museu, assim como a vida e o espaço da escola, é um espaço que também complementa a essa descoberta de uma consciência racial. Então, assim, através dessas muitas mediações, a gente pode fazer com que alguém entenda o que está acontecendo, tá? O que aquela criança está vivendo dentro da escola dela, a gente pode fazer através daquela mediação ela compreender o que está acontecendo. O que está acontecendo quando ela precisa estar bem aparente entrando nas lojas, quando ela precisa se vestir de tal forma para não ser discriminada na rua, quando ela não pode pintar o cabelo dela de uma forma. Então, o museu, o espaço cultural, os educadores, eles são, né, esse espaço, né, um dos espaços necessários para que essa consciência racial chegue até esses jovens. E se não houver representatividade, não vai haver essa descoberta. E assim, essa representatividade não é uma bobeira se falar, é uma prática antirracista, tá? Então, assim, as empresas, os espaços culturais que se propõem a ser antirracistas, infelizmente, não é só colocar um quadro preto, tá, no Instagram e falar que vidas negras importam. Isso não é uma prática antirracista. Uma prática antirracista, as práticas antirracistas, elas são feitas com práticas, é verbo, é ação. Então, a gente precisa, né, de colocar esses corpos ali, porque se não for assim, não é prática antirracista. Então, a gente tem que parar para refletir sobre né, os espaços em geral, as empresas, sobre as ações que elas querem propor nas mídias sociais e o que elas estão fazendo por trás das mídias, por trás das câmeras. Acho que eu falei, fui por vários lugares. Não, falou maravilhosamente bem. Eu não queria nem interromper, nem sei se eu vou lembrar de tudo que você falou aqui para fazer uma síntese, mas trouxe maravilhosamente Paulo Freire, né, que é
nossa maior referência em educação, e ele dizia mesmo, né, os homens se educam entre si, né? Então, acho que é um pouco disso que você falou, essa questão da mediação, né? Pelo tudo que você disse, eu entendi que você tinha um trabalho um pouco de traduzir, né? De interpretar o que aquela criança ia ver naquele espaço, como se de alguma maneira você tentasse aproximar mais ele de uma coisa que não estava tão clara assim para ele, né? Tá claro para você, porque, como você disse, você já se descobriu uma mulher negra, né? Como dizia Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? E com o negro a mesma coisa, você adquire sua consciência racial, né? Algumas pessoas falam para mim também, você não é negra, você é morena, ou então, mas você é negra, né? Até por causa desse cabelo, dessa cor assim, meio duvidosa, mas eu sou negra de pele clara, ainda tem essa questão também, né? O negro só é negro quando ele é negro retinto, o negro de pele clara, ele não é negro. Então, assim, são várias coisas que você tocou aí que realmente são muito interessantes, e eu fiquei o tempo todo pensando que, além de tudo isso que você colocou dessa problemática, ainda tem aquela criança, aquele jovem, que nunca entrou num espaço cultural na vida, que nunca saiu do seu bairro. Então, quando a gente levava, né, muitas escolas lá, vamos levar, se Deus quiser, assim que a pandemia acabar, a gente vai voltar com o nosso serviço, e trazia escolas de lugares muito longes, né, como Austin, como Xerém, e conversava com os professores e dizia assim, mas por que eles estão assim encantados? Eles nunca foram ao museu? Não, você não está entendendo, eles nunca saíram do bairro, eles nunca saíram do lugar que eles vivem, né? Então, assim, querer também incutir, apenas numa visita, todo um contexto, igual você falou de arte contemporânea, em que eles também não estão representados, né? Então, assim, é muito difícil. E aí eu vejo que ali a sua função de mediadora também estava também realmente no sentido estrito da palavra, né? De mediar mesmo, mas também de dar condição de acesso ali para uma coisa que você sabia que eles não conseguiriam sozinhos, né? Então, isso é muito importante. E eu entendi nas entrelinhas que você falou, porque a pergunta era onde estão os negros nos espaços culturais, né? Então, assim, às vezes muitos brancos, né, estão fazendo exposições, são os artistas, são os curadores, são os diretores, e convidam até pessoas negras, né, para compor as suas equipes, ou para fazer alguma participação especial, ou para, né, participar de algum modo, mas nós ainda carecemos, pelo que eu entendo, né, pelo que eu vejo, de termos negros em espaços de decisão, né, em espaços de criação, né, de criar para aquele público, eu não vou criar coisa só para preto. Claro que não, você vai criar coisas que todas as pessoas vão entender, mas a maioria da população vai se sentir representada porque somos a maioria da população do país, né? Então, assim, tudo isso que você trouxe é muito importante, não só porque dentro da área da pedagogia, né, vocês trabalham com essa questão o tempo todo da formação, da educação, da identidade, mas também porque é um compromisso do museu, dos espaços culturais, em educar também, né? Não é uma educação formal, é uma educação informal, mas também estamos criando identidade, sim, né? Que papel é esse que os museus estão tendo nas representatividades, né? Porque eu acho que é um dever de toda a sociedade, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, que as pessoas se sentem livres para matar negros à paulada, né? Para ir em redes sociais xingar os outros de macaco, os negros de macaco, para em futebol jogar banana no jogador. Então, assim, o espaço do museu é um espaço para se conversar sobre isso também. E aí eu acho que você tem toda a razão nessa crítica que você faz, né, a esses espaços elitistas, né, que ainda não conseguiram entender como é importante você pedir a opinião, né, de um educador, pedir a opinião do educativo, que é aquele pessoal que vai lidar na linha de frente com o atendimento no dia a dia, né, sobre aquelas atividades. Então, eu também entendo que ainda tem um vácuo aí, né, entre essa curadoria, essa exposição,
essa obra artística, né? Essa criação artística, e o público que a gente sozinha, mediação sozinha, não consegue alcançar, né? E aí, assim, estou aqui divagando tal, mas a gente partindo para outra questão já para encerrar nossa conversa aqui, que está maravilhosa, estou me aproveitando de você. Nesse momento assim de pandemia, a gente viu que os espaços culturais ficaram fechados, né? Aquela coisa toda, muita gente foi impactada e rapidamente tiveram que migrar para o digital, né? E aí, as redes sociais, eles tiveram grande alcance, né? As pessoas tinham que realmente se utilizar das redes sociais, obviamente, para ver e ser vistos e tal. E aí a gente viu um movimento crescendo muito grande, até por causa de tudo que eu falei anteriormente, que foi o Vidas Negras Importam, né? Eu estou falando Vidas Negras Importam em português porque a gente teve uma fala do vice-presidente da República dizendo que no Brasil não existe racismo. Então, eu me recuso a falar o termo em inglês, que é para marcar bem que aqui sim também existe racismo, né? Então, Vidas Negras Importam. E aí, durante esse tempo, Maju, a gente viu, você que é uma influencer digital, né? Você está sempre aí nas redes sociais muito atuante, a gente viu que alguns influenciadores digitais, artistas e outras personalidades brancas brasileiras, eles emprestaram os perfis para ativistas do movimento negro, né? Pesquisadores e personalidades negras, ocupar esses perfis, né? Em redes sociais, como Instagram, Facebook, etc., como uma forma de desconstruir o racismo estrutural que é tão arraigado na nossa sociedade. E aí o que eu queria saber de você é o seguinte, você que também é bastante atuante nas redes, como é que você viu esse posicionamento, né, de ambos os lados? E se para você esse movimento nas redes ele está ajudando a combater essas diferenças raciais, ele está ajudando a combater esse racismo que é estrutural, né, arraigado, estrutural e institucional, como a gente está discutindo aqui entre espaços culturais e universidades, né, que é o seu campo de estudo, e se está realmente ajudando a combater essas ações assim, de Jamila Ribeiro ocupar, acho que, se eu não me engano, foi de um comediante que ela ocupou, né, o Instagram, ela ocupar esse espaço dele, você acha que isso ajuda a combater o racismo e o preconceito, Maju? Olha, você chamar, não sei, né? Porque assim, eu vejo muitas ações feitas na internet e eu entendo que a internet hoje é um espaço muito importante no combate a várias formas de preconceito e um espaço também muito grande de acesso, né? Para se compreender diversas questões, até a internet mesmo me possibilitou e está possibilitando com que eu aprenda muitas questões sobre acessibilidade, né? Mas, sobre esse ponto em questão, eu não vejo nenhuma significância assim, no movimento negro. Porque o que acontece? Ah, mas eu tenho 1 milhão de seguidores e vou deixar a fulana, que enfim, milita, ocupar o meu perfil. Ah, mas o que aquilo ali está sendo ativo na mudança de pessoas pretas, de vidas de pessoas pretas, né? Para mim, não muda em nada, porque assim, os projetos antirracistas, né, as formas de pensar sobre vidas negras importam, não pode ser assim também, mas eu não acho uma atitude palpável, digamos assim. Eu acho que as pessoas brancas, ao invés de elas darem suas redes sociais para que pessoas negras falem ali meia dúzia de palavras durante uma semana, elas podiam trocar por já que são pessoas públicas e têm muito dinheiro, usando o seu espaço para poder, preciso que vocês venham aqui e façam uma doação para um pré-vestibular social, tá? Porque esse pré-vestibular social, ele precisa de livros, ele precisa de papel higiênico, detergente, para poder
funcionar. E quem é que está fazendo parte daquele pré-vestibular social ali? Quem é o público? Ah, sim, a maioria são jovens pretos. Então, se eu ajudar jovens pretos doando para um pré-vestibular social funcionar, eu vou estar ajudando com que essas pessoas consigam, de alguma maneira, ocupar o espaço da universidade. Olha, eu usei a minha rede para alguma coisa. Agora, eu usar a rede do fulano para poder falar informação que todo mundo pode encontrar no Google, porque eu sinto, né, que, no geral, as pessoas brancas, e eu gosto de pontuar bem com os nomes, assim, elas são preguiçosas, porque todas as informações tem na internet. Para eu saber sobre todas as coisas que tinham a ver com a minha raça, com a minha história, eu tive que pesquisar. Você também teve que pesquisar. Porque a gente não teve nada na mão e nossa história foi apagada. Eu tive que ter o meu trabalho de ir lá pesquisar sobre por que a pessoa branca não pode ir lá, né, na internet pesquisar. Não, ela tem que vir até a gente, e se a gente não for didático, a gente é mal educado, ignorante, raivoso, né? Como sempre, adjetivando a gente com os nomes ruins por conta de tudo que eles tiveram na mão. Eles tiveram a história toda deles na mão dele, né? Nas revistas, na escola, na televisão. E não, a gente teve um apagamento, a gente teve um governante que simplesmente queimou a história de escravos, né? Que é o Rui Barbosa. E aí a gente simplesmente tem que ter paciência e ser didáticos, né, para poder explicar para as pessoas brancas, né, sobre o que é racismo e sobre o que é ser antirracista. Então, assim, as pessoas que concordam em lá usar o perfil, tudo bem, mas eu não acho uma prática que vá mudar de fato alguma coisa. E eu ainda acho que é de uma maneira continuar acomodando as pessoas, né, sobre as informações que elas deveriam procurar, sabe? E assim, isso por muitos brancos é visto como uma atitude de grosseria. E assim, eu já não me incomodo mais com esse tipo de julgamento, né, que as pessoas fazem, porque eu simplesmente cansei de ficar sendo didática e vendo as mesmas questões acontecendo a todo momento. Então, assim, já falo sobre racismo há muito tempo, né? Sou preta a minha vida inteira, e aí você, de repente, está ali numa roda de amigos, das quais sempre ouviram você falando sobre todas essas questões, e aí você descobre que pessoas ali foram fraudadores de cota, tá? São fraudadores de cota. E aí, dentro daquele espaço ali, do que adiantou você ser tão didático? Sabe? Não adiantou, porque... E aí tem todas essas leis e essas medidas que são tomadas, mas que não são tomadas, porque quem é que está nessas lideranças, né? Vamos dizer, no espaço da universidade pública, quem é que está lá liderando, quem é que está com todo o poder, né? Se fosse uma pessoa negra, tá? Uma pessoa negra que entende a importância das ações afirmativas, será que seria tão fácil todas as pessoas que fraudaram cotas e continuar as suas graduações como se nada tivesse acontecido? Mas acontece que não é, né? Os reitores das universidades, inclusive o presidente, são pessoas brancas e o presidente, né? E não está nem aí para isso. Então, assim, será que é palpável, né? Será que é para a gente continuar falando isso? Ou a gente precisa de medidas, né, práticas e consistentes, e que, né, medidas que façam de fato acontecer, né? Não é que eu seja a favor, tá, da punição, tá? Mas eu acho que de alguma forma precisa que seja entendido que a fraude de cotas, por exemplo, não é brincadeira, tá? Porque se essas pessoas tivessem, né, um mínimo de bom senso e entender, mas elas também não querem entender. Por isso que eu não acho que, de fato, é válido você botar ali. Porque eu vou lá escrever no Twitter do fulano, não fraude cotas. A pessoa que quer fraudar cota, ela vai fraudar a cota, entendeu? Não adianta falar, a gente precisa de medidas.
E sobre as outras práticas antirracistas tem muito a ver com isso, sabe? Tem a ver com você pensar, né, e procurar agir de forma com que você vá alterar a vida de pessoas pretas, né? Tanto para o futuro quanto só pode ser para o futuro, né? Então, assim, você alterar a vida de mães, né, que tentam, de alguma maneira, né, investir na vida dos seus filhos e não conseguem. Então, cara, vou apadrinhar uma criança aqui, vou dar uns livros para ela, sabe? Nossa, eu tenho condições de alugar um ônibus e botar uma escola para ir para um passeio, porque assim, a maior parte dos centros culturais, eles são gratuitos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente consegue, né, levar essas crianças até lá. E isso com certeza é muito mais eficaz do que você colocar um texto no Twitter. Eu não estou dizendo que é 100% inválido. De alguma maneira, aquilo pode, né, tocar alguém a pesquisar e tal, mas acredito que existam medidas mais eficazes, né, principalmente quando se tratam de pessoas públicas, pessoas que ganham muito dinheiro, né? Porque no fim das contas fica mais parecendo uma ação de marketing, né? Como tantas outras empresas fazem, né? Que é você colocar uma propaganda de uma pessoa preta, mas quem tirou a foto, quem fez a maquiagem, quem fez o cabelo, todo mundo é branco, ou você postar nas suas redes sociais sobre antirracismo e você não ter funcionários pretos, ou você precarizar os funcionários pretos, não só os funcionários pretos, mas as práticas antirracistas também estão em volta, né, de pessoas pobres, pessoas que estão dentro da favela. Quando você precariza todas essas pessoas, você não está sendo antirracista, você está sendo só mais um hipócrita, né? Como fala, agora esqueci o nome dela, né? Não basta ser racista, você tem que ser antirracista, né? Quem foi mesmo que falou? Esqueci agora. Eu vou lembrar daqui a pouco. Vou lembrar daqui a pouquinho, eu lembro também. E tem essa coisa que você está falando também, né? De você usar as redes sociais também para atacar, né, as pessoas, então, para disseminar ódio, discriminação. Hoje, por um acaso, eu estava vendo que uma empresa de comunicação lançou um aplicativo que corrige falas, termos racistas. Na hora que você for digitar, você baixa esse aplicativo e, em vez de você digitar, por exemplo, né, a palavra denegrir, que é uma palavra que não se deve usar, né, que é uma palavra racista, o aplicativo ele vai corrigir para uma outra palavra. E aí eu fui ler os comentários, né, na postagem dessa empresa de comunicação que lançou esse aplicativo, e os comentários eram os piores possíveis, né? Eu vou cancelar meu plano, eu não compro mais nessa empresa por causa disso, porque todas as vidas importam, aquela coisa toda, né? Então, assim, acho que as redes sociais realmente dão voz a uma boa parte da população que realmente, né, antes estava marginalizada, estava à margem, mas também tem essa questão de colocar muita coisa ruim, né, aparecendo. E essa coisa que você falou realmente de você fazer ações paliativas, né? Realmente você não consegue fazer uma ação efetiva, porque fica parecendo que nós estamos recebendo algumas benesses. O cara super famoso, branco, me deu licença, dá licença, senhorzinho, que eu vou ocupar aqui o seu espaço e vou falar para o meu povo. Não, eu vou falar para o seu povo, né? Ou seja, no caso. Mas como é que mensura isso, né? Como é que isso reverbera, como é que isso volta? Igual você falou, se 1% for atingido e for ler, e for procurar, e for saber, né, ver a história, ver
que, na verdade, o que a gente quer não é vingança, a gente quer reparação histórica, porque se a gente quisesse vingança, não ia ficar ninguém sobre a face da Terra, vamos dizer assim, mas a gente quer reparação histórica, a gente não quer vingança nem quer superioridade, né? Então, quando o povo preto se levanta, ele está pedindo só igualdade, nada mais do que isso. Mas existe um medo aí, né, da gente querer uma vingança, uma reparação histórica que nunca houve, que nunca aconteceu, né? Então, assim, acho que é bem por aí mesmo para onde você está falando. Mas a gente já está encaminhando assim para o final. Acho que esse papo aqui podia ter ficado assim horas. Por mim, a gente, né, papo de conversar com um cafezinho, tá, aquela coisa. Várias considerações a serem feitas. Mas aí eu vou abrir para você finalizar, perguntar se você quer deixar alguma consideração, algum outro agradecimento a alguém, você quer divulgar algum trabalho que você está fazendo lá no pré-vestibular, o seu TCC, se você quer comentar mais alguma coisa. Então, assim, estou abrindo um espaço agora para você falar aquilo que acho que você está no seu coração, alguma coisa que você queira aproveitar esse momento aqui para falar para os amigos, né, do Programa Educativo Oi Futuro e para todo mundo que vai assistir a gente também, né? A palavra é sua. Então, eu quero primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar falando aqui, né, sobre um pouco da minha atuação, né, e a minha pesquisa, que foi uma pesquisa que foi desafiadora, no sentido de que eu estava criticando, né, e criticando, não fazendo uma crítica positiva, estava fazendo uma crítica negativa ao currículo do curso, que é um currículo muito focado na educação docente, né? E eu entendo o pedagogo como um profissional que atua em diversos espaços, né? E não só entendo como ele é. E fazer uma crítica diretamente aos setores que seriam os setores responsáveis por poder mudar aquilo, para mim foi um desafio e foi uma escolha. Então, assim, onde eram os espaços que eu poderia, de alguma maneira, movimentar e trazer uma mudança para o lugar desse pedagogo atuar, né? Um dos espaços que ele atua é no museu, tá? Claro que eu trouxe todos os outros, né? Que eu nem vou falar que são tantos, mas de que maneira eu poderia fazer com que isso se modificasse? Poderia ter escolhido qualquer pessoa para ser a minha banca, qualquer professor da universidade, mas eu falei para mim mesma, né? Que se eu não fosse fazer aquilo, se eu fosse escrever toda aquela pesquisa, ter todo aquele trabalho, para não gerar alguma mudança pelas pessoas pretas que estavam naquele curso, pelas pessoas pretas que eu queria que estivessem ocupando os espaços elitistas, né? Que os corpos pretos, se eu não estivesse fazendo isso por eles, então, se eu não gerasse uma mudança, então aquele meu trabalho ia ser em vão. E aí, de alguma maneira, eu queria fazer com que aquele trabalho gerasse alguma mudança dentro da universidade. E aí, a maneira da qual eu encontrei para fazer isso foi apresentando essa pesquisa para a coordenadora do curso e a coordenadora dos estágios, que a coordenadora dos estágios aqui seria responsável por fazer esses encaminhamentos e poder defender nos conselhos, né, na modificação do currículo, ter outros estágios ou ou expandir os locais de estágio. E a coordenação do curso é responsável pelo currículo geral da universidade. E ainda bem que eu fiz isso. Era um desafio, um perigo de eu chegar lá, falar tudo aquilo e dizer, olha só, você é doida, tá? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela no curso de pedagogia, ela é docente e acabou. Mas seria um pouco estranho
se eles falassem isso a partir do momento que eles se propõem a ser antirracistas, né? Então, quando eles se propõem na rede social, no Diário Oficial, ou sei lá onde, seria um pouco estranho se eles não entendessem o que eu estava falando. E eu procurei minuciosamente, né, explicar para eles que tinha uma coisa errada. E aí, muito agraciada por mim mesma, foi pela minha orientadora, né, que me ajudou, consegui fazer com que o meu TCC fosse levado, né, para o próximo debate de currículo, né, porque os currículos eles têm um tempo de duração. E aí essa pesquisa vai ser usada como argumento, né, para a mudança do currículo, para expandir os cursos, as disciplinas, né, e poder estar introduzindo o pedagogo em outros espaços, não só a sala de aula. E aí é só para deixar isso mais claro, né, que a minha pesquisa ela se propõe a falar de práticas antirracistas, mas ela não só quer falar sobre práticas antirracistas, ela quer, de alguma maneira, modificar e fazer com que esses corpos pretos ocupem esses espaços. E aí, no mais, acho que dizer para os espaços culturais, para as empresas, que é isso, sabe? Prática antirracista é isso, não é uma frase, é uma ação. E se a gente entende que é necessário reparação histórica, que de fato aconteceu algo que ainda mexe muito com a vida de milhões de brasileiros, então, se a gente se solidariza com isso, se a gente tem um mínimo de empatia, então a gente tem que procurar agir de forma com que se coloque essas pessoas negras em posições das quais elas têm direito, porque não é esmola, é o nosso direito, sabe? Né? A gente não está pedindo para ser colocado na frente do outro, a gente está pedindo para ser equiparado. E a gente não tem oportunidades desde quando a gente nasce. Então, a gente, enquanto um branco nasce, ele já está na minha frente já, e eu estou ali tentando correr. Então, sempre ouvi muito na minha vida que eu deveria correr 2 vezes mais para conseguir chegar em algum lugar. E não quero que as outras gerações tenham que correr 2 vezes mais. Eu quero que essas outras gerações elas corram na mesma velocidade, com a mesma distância que os outros, né? Os que são mais privilegiados. E aí, quem é responsável por fazer a mudança das próximas gerações são a gente, é quem está nas lideranças. E se de alguma maneira o discurso, né, que vem online, ele tem algum fundo de verdade, então vamos fazer acontecer, né? Já está mais que da hora, né? 2021 já está aí. E é isso, obrigada. Poxa, a gente que agradece, eu fico super feliz de saber isso do seu TCC, que está muito bem escrito, diga-se de passagem, recomendo, assim que estiver aí disponível, você publica para todo mundo poder ler, é uma leitura bem interessante. Acho que a gente tem que mudar as instituições por dentro, né? Esse corpo negro, né? Esse corpo preto, ele tem que estar inserido e fazendo mudanças, né? Não está inserido ali apenas por causa de uma cota, né? E aí, quando você falou da cota, eu me lembrei 2 coisas. Uma que as mesmas pessoas que estão fraudando as cotas são as que são contra as cotas, né? Que vão para a rede social publicar que não devia ter cota porque todos somos iguais. Não somos todos iguais, né? Então, a cota é uma reparação ainda histórica que ainda vai levar algum tempo até a gente conseguir eliminar as cotas, porque são anos e anos de exclusão, de opressão. E sobre a questão da frase, né? A gente não basta ser racista, precisa ser antirracista, eu lembrei que é da ativista, a Angela... gente, agora esqueci. Angela Davis. Lembrei e esqueci de novo, isso é coisa da idade, né? Angela Davis, então é só para ficar registrado aqui. Maju, que pena que acabou, estava adorando aqui nosso papo aqui, de comadres, aqui nossa conversa, né?
Pena que não foi ao vivo, né? A gente teve problemas técnicos da outra vez, então a gente não pôde contar com a participação do pessoal fazendo perguntas, mas eu já quero deixar aqui um convite para quem assistir, estiver assistindo, mandar comentários para a gente, mandar e-mail, tal. Ódio não, né? Vamos pedir para mandarem só coisas boas, mandarem as críticas que tiverem que mandar, né? Desde que sejam construtivas. Então, assim, quero agradecer muito a você, está sempre muito ativa, muito atuante, né? Pela sua luta aí na pedagogia também, como educadora, e está sempre disposta a falar com a gente também. Então, quero agradecer também a todo mundo que está assistindo a gente, dizer que continue acompanhando as nossas atividades, né, no digital agora, por enquanto, né, enquanto durar a pandemia. Sigam as redes sociais da Coeficiente Artístico no Facebook, sigam as redes sociais do Oi Futuro em todas as plataformas, o site do Oi Futuro para mais informações. E eu quero dizer também, novamente, agradecer ao Programa Educativo Oi Futuro, né, ao Instituto Oi Futuro, a Rafaela Zaretti, coordenadora do Programa Educativo, a minha parceira, né, que me permitiu estar aqui hoje, fazendo essa conversa com você, e a Bruna Cruz, que é a coordenadora do Museu 1, do Museu das Comunicações e Humanidades do Oi Futuro. No mais, um grande beijo para todo mundo. Muito obrigada, Maju, por essa super parceria. Beijos. Até a próxima. Tchau.